Vamos lá, eu queria então, falando em reino do terror, da liberdade de expressão, existe o reino do terror dos que odeiam a propriedade privada, meu querido Folo. Vamos lá. Feira do MST tem simulação de cela para bolsonaristas. Amigo nosso lá, hein? Grupo invasor de propriedades exibiu a Papuda de Brasília em sua feira nacional. Eles construíram essa cela para pessoas com roupas verdes e amarelas, representando os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi nesse sábado o evento, durante a Feira Nacional. Foi uma apresentação teatral interativa que incluiu um estande de tiro, uma urna de voto impresso, um mural com fake news, segundo eles, um altar de pneus com velas e um púlpito para que o público pudesse discursar. Nessa linha, sabe quem estava lá, não? O Alckmin. Geraldo Alckmin. Você viu o título? Você viu o título que o Alckmin ganhou? Guerreiro da República. E o ministro Fernando Haddad. Eles eram os garotos propaganda da Feira Nacional. Muito bom, combina. Aí o Haddad falou que tem orgulho de ter participado da campanha publicitária dos produtos lá do MST e nas redes sociais fez vários elogios. E o Alckmin foi saudado como o guerreiro do povo brasileiro. Assim, se tem um lugar que tinha que estar todo mundo preso por participar de movimento terrorista, era o pessoal do MST. Eu acho que tinha que cercar. Se cercar aquilo lá, você vai puxar a capivara dessa turma aí, o que tem de barbaridade não tá escrito. Movimento terrorista, certo. Holiday, o que você faz com o MST no Brasil se não é uma bela de uma cadeia para esse pessoal? Cara, isso é inacreditável. O MST é um grupo essencialmente terrorista. Desde que o Lula assumiu a presidência agora, novamente, já cresceu o número de invasões em 143% comparado com o Bolsonaro no seu primeiro ano. Foram 56 invasões ou 58 invasões em 4 meses, que é o número que o Bolsonaro teve de invasões no mandato inteiro de 4 anos. E como se não bastasse esse absurdo e a natureza criminosa que é o MST, que não existe outra natureza nesse movimento, senão a sua natureza criminosa de invadir propriedades. O pior de tudo é que é um grupo terrorista, um grupo criminoso, referendado pela presidência da República. É inacreditável que eles façam um evento e tenha a presença ilustre do ministro da Fazenda e do vice-presidente da República. Se existem pessoas que deveriam estar presas, são justamente esses sujeitos, porque as terras que eles invadem, ao contrário do que dizem, são produtivas sim. Eles estão impedindo com que o nosso setor agro não somente exporte produtos, mas também continue produzindo para o nosso próprio país. Se existem pessoas hoje cada vez menos passando fome e cada vez mais tendo condições de comprar comida, é justamente porque o setor agro, graças à sua tecnologia, graças ao avanço científico patrocinado por ele, está tornando a comida cada vez mais barata e cada vez mais acessível aos brasileiros. E o MST é que luta contra isso todos os dias com o apoio explícito do governo brasileiro. Essas pessoas deveriam estar na cadeia e é por isso que é muito importante a CPI do MST que está andando lá na Câmara dos Deputados. Porque pela primeira vez nós vamos conseguir abrir essa caixa preta e olhar para o esqueleto do MST, não mais como um movimento, mas como uma organização que há décadas no Brasil vem praticando crimes impunemente sem que a justiça tenha sido feita. Somente alguns poucos governadores aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio já falou isso, o governador do Mato Grosso já falou isso, que tem tratado essas invasões realmente como criminosas, colocando a polícia, impedindo as invasões de acontecerem ou agindo imediatamente após a ação delas, retirando até para que não seja necessário sequer a reintegração de posse. Porque se acontece uma invasão aos olhos de uma autoridade, é um crime em flagrante. E isso precisa ficar claro, porque a polícia precisa agir em relação a essas pessoas. Adriles Jorge, com relação ao MST, você vê que existe a abertura dessa CPI, que vai acontecer na Câmara Federal. Isso vai envolver também, eu acho que vai influenciar a disputa política de São Paulo no ano que vem. Sim. Porque você tem os invasores rurais e você tem o café com bolos. Café com bolos que gosta de invadir propriedade urbana. Isso.
E o Café com Bolos, ele, eu acho, cenário cultural dominado, rede social dominada, Xandaquistão dominado, Bolos é prefeito no que vem fácil. Eu acho assim, vou colocar água no xarope de vocês. Eu acho que a CPI, o efeito eleitoral, o efeito de discussão e o efeito de reverberação da potencialidade do que o MST é, que é um movimento terrorista que invade propriedade privada, um movimento que solapa a propriedade privada, que é a base da democracia, em termos de efeito, essa CPI vai ser nula. Porque todo mundo sabe que o MST invade terra produtiva, todo mundo sabe que o MTST invade casas, se coloca como um estado alternativo para que aquela propriedade, aquela terra, aquela fazenda, aquela roça, aquela casa ofereça aquela função social que é de moradia, que a gente nunca sabe exatamente quem é que julga. Quem julga esse é o Estado, até onde eu sei. Não é nem o MST e nem o MTST. Então, isso já está incorporado no imaginário de quem vota pela esquerda e de quem não tem uma ideologia. Por quê? Você tem a imprensa, você tem o governo, você tem membros do judiciário que participam de palestras junto ao MST, você tem hoje o Geraldo Alckmin, que demonizava o MST, que demonizava com razão o PT, e hoje está integrado, ou seja, mudou de lado. Então existe uma confusão muito grande do papel do MST. O que a gente tem, o que a CPI pode reverberar, são fatos objetivos. O que são esses fatos objetivos? O agronegócio brasileiro alimenta quase 2 bilhões de pessoas no mundo. 400 mil títulos de terra foram dados nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, que foram mais do que todos os últimos 20 anos de governo, do Fernando Henrique, do Lula, do Itamar, de todo mundo, do Collor, etc. Ou seja, não há a necessidade vital de um movimento, aliás, não há sequer a possibilidade de um movimento de invadir terras e depredar instituições, depredar propriedade privada, acabar, destruir animais, destruir as propriedades agrícolas, ou seja, isso tudo é um crime de lesa pátria e isso tudo, por que eu acho que não vai reverberar tanto no MST? É um crime incorporado por um governo que foi condenado para cadeia, cuja cúpula última do governo Lula, o Palocci, o Guxiquem, o Zé Dirceu, o próprio Lula, todo mundo estava na cadeia e saiu da cadeia, e é um governo essencialmente por base criminoso que acolhe um movimento criminoso no seio do governo e ainda diz que o agronegócio que alimenta 2 bilhões de pessoas é um movimento fascista, negacionista e criminoso. Ou seja, existe todo um arcabouço de uma inversão de discurso, de inversão da realidade dentro de um discurso doutrinário que parte do próprio judiciário, que parte da própria imprensa, que parte do próprio governo, ou seja, e não essa simbologia do MST, colocando lá pessoas doutrinando as crianças, dizendo que os bolsonaristas são fascistas, são nazistas, colocando esses pneus como se fosse uma coisa religiosa para livrar o Brasil do fascismo, livrar o Brasil do nazismo, do bolsonarismo, do fascismo de direita, conservador, cristão, que tudo isso são movimentos opressivos. Isso está arraigado, que são movimentos de esquerda arraigados dentro da psique do brasileiro, em grande medida feitos pelo governo, pela mídia, pelo judiciário, pelas universidades, por tudo. Ou seja, você percebe uma coisa tão perversa que se inverte a realidade. A única forma de haver uma rebelião em massa do Brasil é, infelizmente, se as coisas piorarem ainda mais do ponto de vista econômico. Porque do ponto de vista cultural, sociocultural, a psique do brasileiro está sendo inundada, ainda que o brasileiro seja essencialmente um conservador, um cristão, um liberal, ou seja, uma pessoa de direita, e às vezes nem sabe disso, ele está sendo atacado violentamente, diariamente, por uma doutrinação dentro do próprio governo, dentro do judiciário, dentro da mídia. Ou seja, o MST virou uma questão, uma coqueluche cultural da esquerda que é vendida como uma coisa palatável aos gostos. Por isso que eu acho que essa CPI tem pouca reverberação no imaginário do brasileiro, enquanto não houver um movimento de rebelião concreta contra esse governo e contra esse judiciário abusivo e contra, inclusive, essa mídia leniente com a corrupção moral do país.